Podcast Fala Presidente do 21º Congresso de Odontologia do Ceará, 7º Congresso Internacional de Odontologia. A gente também está com o primeiro Congresso de Harmonização Orofacial Norte e Nordeste, sim senhor, da maior região desse país. A gente está bombando mais de 6.000 participantes no Congresso, quase 80% de ocupação na hotelaria no município de Fortaleza, essa grande metrópole no Nordeste, milhões movimentados em comércio, em giro em restaurante, em turismo, que a odontologia está impactando no Ceará. A gente tem as universidades do Cariri, a gente tem a Universidade do Quixadá aqui dentro, a gente tem 5 universidades dentro desse congresso, a gente tem uma companhia alemã e temos BCMed. E esse podcast só existe porque foi idealizado por essa empresa de tecnologia em equipamentos para harmonização orofacial, que está aqui no Congresso, apoiou a Associação Brasileira de Odontologia, apoiou a odontologia e trouxe somente os tops do país em harmonização orofacial. Eu estou aqui desde cedo de manhã, na abertura desse congresso, com os professores que, gente, não, eu estou me sentindo burra. É como se eu nunca tivesse aprendido nada, porque é sem percepção do que eles trouxeram, estão trazendo de conhecimento e mais. Vão estar todos hoje, só hoje. Eles vão embora hoje, amanhã eles estão indo embora, então não pode perder. A partir das 14 horas. Às 14 horas tem o professor Francisco Campos falando de ozônio. A gente tem a professora Luciana às 14h50 e a gente tem a professora Juliana, que está aqui do meu lado, que vai entrar às 15h30, né, professora? Isso, exatamente. Na sala Padre Cícero, já vou deixar ela se apresentar, mas eu preciso falar do Padre Cícero. Se a senhora for perceber, a gente fez com muito carinho, o Cristóvão teve o cuidado de colocar pontos turísticos da nossa cidade, nomeando cada sala. Se a senhora for perceber a entrada, tudo tem referência ao Nordeste, ao Norte. E aí, Padre Cícero, vou pôr o óculos, tá, gente? Padre Cícero foi uma importante figura religiosa que atuou no Vale do Cariri, no sul do estado do Ceará. E ele viu sua vida religiosa se transformar quando, supostamente, presenciou um milagre na realização da Eucaristia em Juazeiro. Também se transformou em importante liderança política naquela região. Então, a notícia do milagre que teria acontecido durante uma missa fez Juazeiro atrair peregrinos de todas as partes do Nordeste e Padre Cícero se tornou uma figura de devoção popular. E a Igreja Católica não reconheceu o milagre, excomungou o padre, sendo que a sua reabilitação só foi anunciada em 2015. Ele foi muito polêmico, um guerreiro, faz parte da crença do Nordeste. E até hoje tem procissão, tem festa Padre Cícero. Eu tenho certeza que tem um significado, porque a BCMed está fazendo promessa para entrar no Nordeste com tudo e com toda a força. E eu vou torcer e rezar para o Padre Cícero realizar essa bênção. Porque a odontologia precisa de empresas com essa visão, porque trouxe os melhores professores. Eu fico muito orgulhosa que são cirurgiões dentistas. Só isso. Que são e que fazem tudo para estudar, para produzir evidência científica, trabalhar com responsabilidade ética. É só isso que a gente quer. A gente quer só o nosso espaço e que é nosso. A professora Juliana veio aqui para falar da terapia de injetáveis. Vai dar uma palestra incrível. Professora, antes da gente entrar no tema, como começou? Eu não sei quantos anos você já tem na odontologia, mas eu queria que a gente conversasse sobre isso, né? E como começou o seu processo nesse, que é tão novo, né? Porque a harmonização é muito nova pra gente. Como começou? Onde foi que a senhora começou? Pode começar. Eu vou lhe dar a palavra agora. Exatamente. Obrigada pelo convite mais uma vez. Nós estamos honrados. Muito obrigada à BCMed, ao COCE, a vocês da BO também, por dar essa voz pra gente. Sim, também. Claro. Tá? Muito obrigada pelo convite. Bom, eu comecei a minha vida na harmonização orofacial
Assim que eu saí da graduação, na verdade, ainda não existia a harmonização propriamente dita, Sim. tá? Existia, lógico, já tinha algumas terapias com a toxina botulínica, porém, para a parte de disfunção temporomandibular. Ainda quem aplicava ilegalmente. Sim. Não existia isso como uma especialidade da odontologia, ok? E aí eu eu sempre gostei dessa parte de estética, então eu me encaminhei para especialização em prótese dentária, na verdade, que foi minha primeira especialização. Nessa residência, quando eu estava terminando o meu segundo ano da prótese dentária, começaram a ter alguns cursos de harmonização orofacial legalizados, porém ainda assim sem a especialidade propriamente dita na odontologia, e foi quando eu fiz. Na época não existia curso em nenhum lugar quase, eu tive que ir para São Paulo, eu sou de Bauru, do estado de São Paulo, e eu tive que ir para a cidade de São Paulo, por causa que no estado era um dos poucos lugares onde existia o curso. Até o tempo desse a gente tinha 3 cursos de especialização. Isso, Então eu fui para São Paulo fazer esse curso, um curso rápido de imersão, cerca de 3 dias, onde apenas algumas áreas específicas eram tratadas. Não era como hoje que você vai fazer um curso de imersão e você já tem logo de cara como primeiro contato um full face com ácido hialurônico, com toxina botulínica. É bem complexo, né? Nossa! Sim, não tinha nada disso. Basicamente era tratado o terço superior da face com toxina botulínica e ensinado a fazer o preenchimento com ácido hialurônico de sulcos e lábios. Ponto. Era isso um curso, tá? E esse curso é que começou a abrir a minha visão para essa parte de harmonização orofacial. A partir daí me encantou muito e eu comecei cada vez mais pesquisar sobre o tema, foram surgindo muitas tecnologias, foram surgindo muitos outros produtos em relação a isso, até porque em 3 anos, 4 anos de harmonização, a gente consegue perceber o tanto que ela já evoluiu. Você concorda que é uma área que, imagina, a gente não tem isso na odontologia, não teve tão rápido na odontologia. Tão rápido. Como a gente está tendo na harmonização de produtos gerados, de tecnologia, de tudo para harmonização, nunca foi tão rápido. Exatamente. Até eu estava comentando agora há pouco que os próprios congressos, a diferença que tem de um ano para o outro, a harmonização ela está assim liderando tudo, né? A odontologia e o tanto de gente que quer no mínimo saber fazer o básico. Mas eu acho que é aí que a gente precisa ter muita precaução, porque os pacientes, por eles verem nas redes sociais e os próprios dentistas, eles precisam não ficar acostumados com resultados milagrosos e imediatos. Por quê? Porque com essa tecnologia que está surgindo, vão surgindo produtos novos todos os dias e a gente precisa ter essa cautela para poder ver o que realmente funciona cientificamente falando. Porque a responsabilidade de quem carrega é a gente. Isso, exatamente. Quem faz é que vai que tem que responder. Assumir, não importa o que a indústria não vai assumir nada, a gente é que pede o paciente. Exatamente. Então é um alerta até que eu deixo para todo mundo. Importante. Tome cuidado tenha discernimento, né? O congresso é para isso, para você criar discernimento. Exatamente. Tome cuidado com o que você vê em rede social. Às vezes não é verdade. Gente, aquele negócio, vou te ensinar a aumentar 4. Gente, por favor, né? Exatamente. E é o que mais tem. É o que mais tem. É o que mais tem. Então a gente tem que tomar cuidado com esses resultados milagrosos, tá? Até como é o tema da minha palestra, o que a gente tem de mais milagroso mesmo na harmonização hoje é a associação. Então não pensa que fazendo uma aplicação uma vez na vida vai resultar assim, em um rejuvenescimento de 10 anos. Não. Tá? Então a gente precisa associar produtos bons,
com toda a certificação. Como escolher produtos bons, né? Exatamente, exatamente. Porque, como eu falei, está saindo produto novo todos os dias. Então, a gente precisa ter essa cautela, pesquisar o que realmente... E quando eu falo pesquisar, é procurar, abrir no mínimo do mínimo um Google acadêmico para poder pesquisar o que está sendo falado sobre aquele produto. E não... Ou algum professor que você confia, que está falando, mas é bom que você cheque para ver se cabe para você, né? Exatamente. Porque senão... A gente, do mesmo jeito que está subindo, daqui a pouco... Vai cair. Vai cair. Verdade. Exatamente. Professora, agora sim, a senhora vai falar de injetáveis. E aí, quando a senhora fala de injetáveis, a gente vai falar de técnicas de injeção mesmo, de produtos ativos, né, para tratamento, ou de microagulhamento também? Ele entra nesses injetáveis? Entra. Como eu falei, a associação deles é para eu poder entender quando que eu vou aplicar o ácido hialurônico, quando que eu preciso trabalhar com algum outro ativo, como a vitamina C, o ácido tranexâmico, dentre vários outros. Então, esses são para tratar a pele, a princípio, que a senhora vai falar. Isso. É um pouco, na verdade, na minha palestra, eu fiz uma divisão por camadas. E como foi? Como vai ser esse processo? Vai ser dessa avaliação do paciente, é isso? Exatamente. Eu preciso entender a idade da pele desse paciente, não a idade senil dele, não a idade do RG. Tá? Então, de novo, vamos precisar entender a pele. Vocês estão ouvindo? Não é só aprender a injetar, gente. Exatamente. A odontologia ela já passou daquela época de colocar 20, 30, 40 ml em um rosto e inchar esse rosto e sem tratar a flacidez. Verdade. Tá? Então, a odontologia, ela está caminhando, ainda bem, para uma parte mais natural. E quando eu falo natural, são resultados naturais. Sim. E aí é que entra a tecnologia em si. Por quê? O próprio ultrassom microfocado, ele vai tratar, porém, de uma forma imperceptível. Sim. Tá? O paciente ele faz esse tratamento e você pode continuar com a sua vida normalmente, sem que ninguém perceba que você fez aquele tratamento. A pessoa acaba percebendo, quem está por fora disso. Mesmo com os injetáveis, você consegue diminuir, então, a inflamação ou tem algum protocolo para isso? Com certeza. Eu costumo começar o tratamento sempre pensando na camada mais superficial para a camada mais interna. O que acontece? A flacidez, propriamente dita, ela vai ser percebida tanto superficial, quando fica com aquelas ruguinhas bem fininhas, tá? Quanto na parte mais interna. Sim. Por quê? Conforme a gente vai envelhecendo, os nossos ossos da face, eles vão tendo uma reabsorção. Sim. Só isso já vai ter uma redução do volume da nossa face. Com isso, a gente tem um músculo que vai estar muito mais elástico, muito mais flácido. Sim. Então, flacidez não é só pele. Sim. Flacidez, existe a flacidez muscular também. E como que eu vou prevenir essa flacidez muscular? Com a aplicação da toxina botulínica. Sim. Tá? Então, primeira coisa que a gente aplica, toxina botulínica. Passou aquele tempo, aqueles 20 dias, um mês, que ela já está agindo, aí a gente consegue entrar com as tecnologias propriamente ditas, como o ultrassom microfocado, como que eu consigo tratar desde o SMAS até uma camada quase superficial. Eu não consigo tratar uma camada bem superficial. Sim. Por isso que aí eu entro com outras, como, por exemplo, microagulhamento com a radiofrequência. Microagulhamento com a rádio. Exatamente. Mas o que a radiofrequência faz? O microagulhamento vai fazer uma estimulação cutânea e a radiofrequência? Isso, é um aparelho que ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Sim. Tá? Conforme ele vai perfurando essa pele, melhorando a permeabilidade dessa pele, essas agulhas, elas vão tendo como eu posso te falar? Elas vão aquecendo aquela camada naquela profundidade que você ajustou no seu aparelho. Então, você pode fazer o microagulhamento junto com a radiofrequência? É o mesmo aparelho, faz tudo junto. E tem um aparelho que faz microagulhamento e radiofrequência junto? Ao mesmo tempo, Nossa, exatamente. Eu estava pensando na Dermapen e na radiofrequência. Não. É diferente. É diferente. A BCMed tem? Tem. Nossa, que máximo. Existem, assim...
Hoje, aqui no Brasil, é um produto que ele não é tão famoso, tá? Não é um equipamento muito famoso, porém é um equipamento que ele traz ótimos resultados, tá? Mas vai produto junto? Você coloca algum ativo? Não, é só o equipamento. Não, o equipamento ele faz isso e aí o ativo que você vai aplicar sobre essa pele são os mesmos do microagulhamento convencional. Olha aí. Tá? Só que ele vai estimular muito mais o colágeno e vai tratar muito melhor, de uma forma muito mais potencializada essa pele. Tá? Então, a gente começa tratando essa pele superficial, tratando a camada do derme propriamente dita, e aí entra um quesito que pouca gente fala, aonde o ultrassom microfocado, ele não pode ser feito depois de aplicar os bioestimuladores de colágeno. Ele precisa ser feito antes. Tá? Então, como eu falei, o tratamento dessa pele, o tratamento dessa flacidez, ele precisa seguir uma ordem cronológica. Porque senão, em vez de ajudar nesse tratamento, você vai piorar. Tá? Mas assim, essa inversão ela não pode acontecer porque, de certa forma, ele desestimula, ele tira aquele produto que você injetou. Vamos supor que eu faça ao contrário. Eu coloque o bioestimulador e depois, eu vou colocar o microfocado. Eu tiro tudo que eu coloquei, qual é o efeito reverso? Qual é o ruim disso? Não. Na verdade, por exemplo, se o bioestimulador que você utilizar for a hidroxapatita de cálcio, microcálcios ficam nessa pele durante um tempo, estimulando essa pele a produzir o colágeno. E essa partícula de hidroxapatita de cálcio, quando ela recebe essa energia do ultrassom, ela vai criar uma... Fibrose? Não, ela vai esquentar muito mais essa região, tá? Entendi. E ela pode chegar a criar microcistos. Nossa, que grave isso! E que depois é difícil de tirar. Sim, aí... Então, a gente tem também intercorrências. Claro. Não tão frequentes devido ao uso mais reduzido. Certo. Mas elas existem. Então, por isso que a gente precisa saber fazer um roteiro adequado, né, terapêutico para aquele paciente. Por isso que fazer esses processos é importante, né? A hora que você vai usar equipamento, a hora que você vai colocar os injetáveis, né? Exatamente. E aí, nessa palestra, além disso que você vai ensinar, esse caminho, né? A gente vai falar de que produtos são utilizados, o que mais a gente utiliza para tratamento de pele. Por exemplo, a gente tem muitas mesclas, né, de vários produtos. A gente tem o ácido hialurônico líquido com DMAI, fator de crescimento. O que você acha que estão mais utilizando? E como você acha que deve ser esse processo de injeção? Como é que a gente prepara um paciente para isso? Qual é o efeito colateral delas? Se dá muita inflamação ou não? Se eu tenho que seguir o mesmo protocolo que a gente tem medicamentoso quando a gente faz a injeção de ácido hialurônico gel? A primeira coisa que eu preciso entender é se esse paciente ele pode receber um tratamento que tenha downtime. O que é o downtime? É aquele período que aquele paciente ele vai ficar feio para depois ficar bonito. Então, esse paciente, ele pode receber um peeling de fenol, por exemplo? Nossa. Ou não? Sim. Entendeu? Eu preciso entender isso, porque senão esse paciente, se você faz um peeling de fenol, que é um peeling maravilhoso, porém você precisa saber muito bem trabalhar com ele. Com certeza. E você precisa fazer um preparo Ainda não dessa tive pele. coragem. Porque senão ele fica com cicatrizes, ele Sim. cria uma pigmentação pós-inflamatória. Sim. E ele fica feio, sendo bem sincera. Porque você vai descascando igual uma cobra. Exatamente. Você fica lindo depois. Mas tem um período que você fica patinho bem feio. Exatamente. Então, esse paciente, ele pode? Ótimo. Ou não. Esse paciente não pode ter esse período de repouso em casa, ele não pode ficar feio por esse período. Sim. Então, vamos partir para um outro planejamento. Tá? Certo. Então, para cada paciente, eu preciso Mas ter no isso caso em de mente. injetável, que ele inflama, não inflama? Inflama. E aí a gente fica assim se perguntando, quanto que eu coloco em cada injeção? Dependendo de quê? Eu sei que a gente sempre quer uma formulinha e eu não quero que você se preocupe com isso. Mas assim, a gente tem que se preocupar com quanto a gente vai injetar.
Geralmente tem um mínimo ou um máximo? Vai depender de cada caso? Depende da área? Depende de cada caso, depende da área, depende do ativo. Vamos que eu supor vou a aplicar. papada. Quero colocar o deoxiólico, né? Isso. Como é que é o seu protocolo? Uma papada média, vamos supor. A papada, a gente tem o protocolo básico, aonde eu preciso de no mínimo 3 sessões. Sim. Tá? De aplicação dessa enzima. Sim. Tá? É o deoxiólico ou tem outras enzimas? Existem outras enzimas. Porque eu acho ele tão inflamatório. Ele é. Mas ele ainda assim é o mais... Tem uma empresa que tem o fosfocolato. Isso. Você acha que é bom? Ele é muito bom. O que acontece? Quando eu falo de papada, eu falo de uma gordura densa. Sim. Tá? Então, o outro ainda é melhor. Agora, para nossa face, por exemplo, quem já tem um pouco mais de idade, que tem aquela gordurinha do Joe, aí eu não posso aplicar o mesmo produto da papada. Não tá? pode? Não pode, porque senão eu posso causar uma necrose. Nossa, é mesmo. Verdade, o deoxicolato mesmo, tá? Verdade. Porque aqui é uma gordura mais fina. Então, eu não posso aplicar Fora o mesmo artéria ativo. Que tá aí perto. Exatamente. Mas é extremamente eficaz quando a gente aplica essa enzima antes de começar os protocolos. Sim. Porque eu gosto sempre de reduzir para depois estimular. Porque aqui o excesso também da pitose facial, né? Que a gente precisa entender isso. Exatamente. A pitose, propriamente dita, essa queda da fase, ela vai fazer com que os coxins de gordura que estavam mais elevados caiam. Sim. E quando ele cai, esse coxinho de gordura, dificilmente eu consigo reposicionar exatamente no mesmo lugar. Sim. Então eu preciso reduzir o peso dessa face, aonde eu posso, e aí depois reposicionar esse tecido e estimular essa sobra de tecido que vai ter, que é até um outro ponto muito importante, porque a face flácida, por exemplo, em um malar que eu costumo colocar 2 ml de ácido hialurônico, se eu vou colocar em uma face flácida e inchar essa face, eu vou colocar 2 ml e não vai mudar nada. E muita gente acaba aplicando esse ácido hialurônico. Você vê que as bochechas estão desse tamanho? Exatamente, para tentar esticar essa face, para poder tentar elevar. E não consegue. E vai ficando deformado o rosto desse paciente. Como vai? Tá? Então eu preciso diminuir essa camada de gordura onde eu posso, porque tem gente também que tem um rosto muito fininho. Verdade. E aí quem tem esse rosto principalmente as faces longas, né? Eu, por exemplo, tenho um rosto muito fino. Verdade. Muito fino. Então existem algumas proporções, algumas análises também das pessoas mais jovens ou com mais idade. Então, por exemplo, em mim, eu sou uma pessoa que eu tenho lá meus 30 anos, não tenho uma flacidez severa, mas já inicio o protocolo de prevenção de flacidez. Quem dera! E aí, a minha face, eu já fiz uma vez o meu preenchimento mandibular para deixar o meu rosto mais quadrado. Sim. Tá? Porém, o que acontece? A gente tem que tomar cuidado com a descaracterização da pessoa. Verdade. Da mesma forma, a gente não precisa mudar a nossa característica, né? Para ficar bem. Eu tenho um sorriso gengival. Sim. E eu gosto quando eu faço a aplicação de toxina botulínica e abaixa um pouco o meu sorriso, o meu lábio. Mas eu não posso aplicar de uma forma que fique só as incisais. Verdade. Senão você fica mais velho. E fica estranho. E fica muito estranho. Você não consegue se encontrar. Você descaracteriza a pessoa. Claro. Então, assim, a gente precisa entender de melhorar pontos específicos sem transformar. Você não vai se tornar outra pessoa. Outra pessoa. Não pode trazer a foto igual que a gente faz quando vai cortar o cabelo. Eu quero este cabelo. A gente pensa que é fácil. Não é assim. Você tem que querer ser você. Exatamente. Né? Mas aí realçar os fatores que mais destacam em você, que são bonitos. Todo mundo é lindo. Eu digo que não tem ninguém feio. Você é linda. Você é lindo. Você tem que só destacar o que a gente precisa. Os pontos fortes, exatamente. Exatamente.
Então, aí a gente precisa analisar a proporção da face, a pele. Por exemplo, quando eu tenho muita mancha na pele... Esse é o maior problema. E eu não a gente está com uma endemia de melasma, né? Exatamente. E, principalmente... Porque as pessoas não querem passar o protetor, gente. Principalmente aqui no Norte e Nordeste, onde tem um sol para cada pessoa. Sim. Então, o protetor solar, principal produto, primeiro produto. Quero agregar alguma coisa para poder melhorar, para poder rejuvenescer, para poder reduzir esse envelhecimento, desacelerar. Protetor solar. É a primeira coisa que todo mundo precisa criar essa vergonha na cara. Era pra gente ter essa educação desde a escola, né? A gente estuda todos os sistemas e esquece de falar da pele, e esquece que é o que mais mata em câncer também, né? Sim. E aí a gente não cuida, a gente está vivendo uma nova era que não é, assim, a estética é saúde, gente. Eu amo me olhar no espelho e olhar, cara, tô bem, né? É ótimo olhar a pele brilhando, é saúde isso. Então, a gente precisa pensar nisso, em se cuidar. Não dá para ter preguiça de se cuidar, porque o ar é para você. É você que vai viver, ninguém vai viver por você, né? Exatamente. E é isso que a gente quer, essa proposta. Por isso que ela entrou na área da saúde. E não é estética, não é fútil. Não pode ter preguiça. Não pode ter preguiça. Não pode ter preguiça. Pelo menos um protocolo básico de limpeza, de proteção. Skincare precisa ter. Precisa. De investir em você precisa ter, né? A mesma coisa. Escovou o dente, passou protetor solar. É isso. É isso. Tomou banho, lava o rosto. São coisas Mas básicas. não é com sabonete de banho. Exatamente. Não é para lavar o rosto com a água fervendo do banho. Olha aí, o presidente odiou. Tudo bom? Tudo bem? Doutora Juliana. Prazer. BCMed só trouxe gente top. Já vou dizer pra você, que a gente não pode ficar sem ozonioterapia, né, BO, gente? A gente não pode ter falta dessas pessoas com tanta tecnologia e não ter oferecendo num curso da BO. Não é, Juliana? Exatamente. Não é? Nossa, eu tô aqui, eu tô burra. Hoje eu me senti burra, não sei nada, e a gente precisa aprender mais. E o sócio da BO precisa disso. E a BO vai fazer, hein? Vai fazer, viu? BCMed, obrigada. Muito obrigada. Fale, presidente. Não, que bom. Eu acho que esse é o grande objetivo, né, desse podcast, a gente passar esse tipo de informação para o público em geral e principalmente para os nossos associados. Então, de antemão, eu vim dar um pulo aqui, queria agradecer imensamente, estou muito feliz, estou sem voz, mas a gente está muito feliz, né? O Congresso é um sucesso e, obviamente, esse sucesso não é só nosso, esse sucesso é devido a vocês que proporcionaram esse momento. Tenho pena das empresas de ROF que não vieram. Exato. Mas daqui a 3 anos, daqui a um tempo tem uma oportunidade, o budget vai estar aí, hein? Aguardem. Aí todo mundo vai falar da gente, a gente está arrasando, já falei aqui para ela, nem sabia. Mas a gente está arrasando e vocês perderam, hein? Mas eu tenho certeza que vocês vão vir. Sem dúvida. Mas mais uma vez eu queria agradecer, realmente, tudo isso é como eu falei, o sucesso não é nosso, não é só da comissão, não é só da presidência, não é só da BO. O sucesso é de todos nós, porque sem vocês realmente a gente não estaria fazendo um evento desse de tão alto nível, tá bom? Obrigadão, viu? A gente vai anunciar a surpresa aqui antes de terminar? A surpresa dos acadêmicos? Da BO com a Aliage? Hoje não é hora de falar de BCMed. Tá bom, estamos alinhando na reunião lá de cima. Sim, senhor. Ok. Então, vamos lá. Gente, a gente está finalizando essa entrevista incrível com a professora Juliana. Eu tenho certeza que a partir de 14 horas, na sala Padre Cícero, a BCMed, nossa patrocinadora especial do podcast. Esse podcast só existe por conta da BCMed. E mais, o que ela deu é impagável. Me desculpa, presidente, mas é impagável. Gente de ponta, pesquisadores, profissionais de altíssima qualidade, com esse conhecimento inteiro, eu vou ter que estudar de novo, porque não é o suficiente. Eu tenho certeza que para quem está começando, para os acadêmicos, para os profissionais que estão entrando em ROF, a informação e o conhecimento que eles vão passar vai ser um divisor de águas no consultório.
E com esses equipamentos que eles estão oferecendo aqui, a gente não pode perder essa palestra, vai ser na Sala Padre Cícero. Professora, para a gente finalizar, eu quero começar com injetáveis hoje no consultório. Ok. Nunca fiz, só estava fazendo toxina, aprendi um pouquinho de preenchimento, mas percebi que eu precisava cuidar primeiro de outra parte. Com que eu começo? Como eu faço para escolher o produto para flacidez? Como eu faço para ver o que é melhor para o paciente? O que a senhora daria de conselho para mim? Tá. Para um paciente, a primeira coisa que a gente precisa ter na nossa cabeça, o que eu vou precisar tratar? Sim. Tá? Então, eu tenho uma ruga onde ela existe com a mobilidade desse músculo. Quando eu levanto a sobrancelha, aquela ruga na testa, ela existe? Toxina botulínica. Certo. Eu preciso trazer um volume para aquele rosto, seja no lábio, seja no preenchimento dos sulcos, na maçã do nosso rosto, malar, ou até deixar esse rosto mais quadradinho, Sim. ou alongar esse mento, preenchimento com ácido hialurônico. Certo. Ok? Agora, eu preciso tratar as manchas desse rosto, eu preciso reduzir a oleosidade, eu preciso melhorar esses poros, eu preciso melhorar a telangiectasia, esses vasinhos. Esses envelhecimentos, né? Isso. Eu preciso trabalhar com ativos e de uma forma superficial. Qual é o melhor produto, o melhor custo-benefício do mercado? É isso que eu estou te falando de microagulhamento com a radiofrequência. Com a radiofrequência, exatamente. Resultados maravilhosos, custo bom para você adquirir e para o seu paciente depois. Entendi, tá? entendi. Então, é o principal equipamento de entrada do mercado, vamos falar assim. Entendi. Então, tá? nem preciso ter um estoque de produtos injetáveis. Esse Não. equipamento já faz o que o produto... Não é incrível? Exatamente. Isso? E quando a gente fala de lucro do próprio consultório, Certo. tá? Que é uma parte muito importante para quem está começando, todas as vezes que a gente trabalha com equipamentos, eu tenho um custo inicial para poder pagar aquele equipamento, porém o meu lucro, ele pode, assim... Por exemplo, o ultrassom microfocado mesmo, sendo eu adquirindo o equipamento ou eu alugando esse equipamento, quando eu verifico o custo desse equipamento frente ao meu lucro, do que eu vou cobrar daquilo, eu vou ter um lucro de 200%. Entendi. Então, o lucro, quando eu trabalho com equipamento, é sempre muito maior do que quando eu trabalho só com injetável. Entendi. Então, é muito interessante isso. A gente tem que entender para poder reduzir esses injetáveis aonde eu posso. Sim. Reduzindo a quantidade de injetáveis, eu reduzo também essas intercorrências. É a inflamação pós-operatória. A inflamação pós-operatória. Isso mesmo, verdade. Exatamente. Incrível, professora Juliana. Aprendi muito. Já vou mudar tudo. Enfim, gente, não pode ficar sem equipamento. O equipamento ajuda muito. E o investimento que a gente vai ter, óbvio que vai retornar. É só você tem que estar preparado para isso. Exatamente. Se prepare, estude, acompanhe os profissionais que fazem com responsabilidade, ética e conhecimento, né? Que é para a gente fazer direito, que é para dar certo, sempre dá certo. E a odontologia está aí incrível. Não tem mais essa história de falar que é um problema, não tem problema. Tem tudo na sua mão para você fazer a sua profissão dar certo, né, professora? Exatamente. Então, a professora Juliana vai estar lá às 15h30, no auditório Padre Cícero, dando essa informação que é importante para quem quer iniciar na ROF, para quem já está na ROF como eu, e que é um incremento incrível no seu conhecimento para a sua prática clínica. Eu agradeço muito sua presença, muito obrigada, muito obrigada. BCMed, eu que agradeço, viu? Porque eu é que ganhei. Aqui não foi nem a BO, eu ganhei tudo. A Associação Brasileira de Odontologia agradece muito seu patrocínio. Podcast Fala Presidente. Amanhã eu estou com o Guido falando aqui só da BCMed, de tudo da campanha que eles estão fazendo aqui para entrar no Nordeste. Ó, estou fazendo promessa com o Padre Cícero. Obrigada, professora. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Um beijo, amor. Beijo. Pronto.